Rapaziada, tem uma matéria que o GE soltou sobre contratações no Flamengo que vai dar o que falar. E a gente vai conversar aqui agora. Vamos bater um papo também nação rubro-negra sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Palmeiras. Tem informação sobre SAF, estádio e várias outras notícias do Mengão. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve. Meu querido, falta isso aqui para batermos 848 mil inscritos. Isso aqui. Dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e é pé na estrada. Vambora. Time do Flamengo já se encaminhou ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, rumo a São Paulo, onde o Mengão vai enfrentar o Palmeiras amanhã por volta das 9 horas da noite. Vocês engordaram pouco? Agora nós vamos assar, meu querido. Vamos pra dentro da porcaiada. Amanhã é dia de porca pururuca, aquele torresminho. Cuidado pra não quebrar o dente, beleza? Bom, finalizado, tô empolgado, já tô pilhado pra esse jogo de amanhã, beleza? Eu acredito que todos vocês já estão ansiosos, pilhados. Ah, mas tem um Atlético quarta-feira, São Paulo, ele tem que ganhar do Palmeiras, meu querido. Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Finalizado o treino, finalizados os preparativos no CT Ninho do Urubu para esse confronto contra o Palmeiras. Não sei se o Flamengo vai pegar algum hotel que tenha campo lá em São Paulo para que o time possa desempenhar um treinamento amanhã. Isso aí vai ficar a cargo do técnico argentino Jorge Sampaoli. E a previsão de chegada é na noite dessa sexta-feira, capital paulista, para o confronto contra o Palmeiras. E temos algumas novidades aí na lista de relacionados. O goleiro Rossi foi pela primeira vez relacionado. E, Pedrão, mas o Flamengo não solta mais lista de relacionado. Como é que você sabe que o Rossi está relacionado? O clube divulgou um vídeo no qual ele passa e entra no ônibus juntamente com a delegação do Flamengo. Então, naturalmente, a gente supõe que ele está relacionado, é evidente. O goleiro titular hoje do Flamengo é o Matheus Cunha e eu nem acredito que ele vá colocar o Rossi. O Luiz Araújo, que já estreou pela Copa do Brasil, também está relacionado para essa partida. O Alan, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho informação se o Alan está relacionado ou não. Enfim, vamos ficar aí, né? De repente, daqui a pouco surge alguma notícia, ou já surgiu, né? Depende do horário que você está vendo esse vídeo, que o Alan foi relacionado. Mas pro jogo de quarta eu tenho a certeza que ele deve viajar para Curitiba para compor o elenco e não começar como titular, porque ele está se recondicionando fisicamente ainda. Uma outra novidade que a gente tem na relação dos jogadores do Flamengo é o atleta Matheus França, meu querido. Pois é, o Matheus França tá relacionado para encarar o Palmeiras. Ele que estava sofrendo com um problema no pub, já estava umas 2, 3 semanas aí apenas fazendo trabalhos internos no CT, voltou há pouco tempo treinar junto do elenco e voltou a ser relacionado. O atleta não atua desde o dia 8 de junho, praticamente um mês que o Matheus França não atua, recuperado de lesão. Ele volta a ser opção no time do Flamengo, informa o Vene Casagrande. Então, bom reforço para o Flamengo para essa partida, sobretudo que tem um jogo importante na quarta-feira e o Sampaoli deve fazer algumas alterações. Assim, naturalmente o Sampaoli já muda o time, né? O Flamengo não repete o time. E isso é bom justamente nesses momentos, porque aí a galera, tá poupando. Não é que tá poupando, o Sampaoli já muda de acordo com o adversário, de acordo com os jogadores mais descansados. Ele já faz esse trabalho e vai continuar fazendo contra a equipe do Palmeiras, né? O Léo Pereira e o Gabigol, segundo o Vene, infelizmente não participaram do treino dessa sexta-feira e devem desfalcar o Flamengo contra o Palmeiras. Não tô cravando que vai desfalcar, não tô cravando que não viaja, até porque já rolou em alguns episódios do atleta viajar e não ser relacionado para o jogo. O Marinho, inclusive, foi, enfim, dispensado do Flamengo porque ele seria um desses atletas, né, naquele jogo lá contra o Nublense, que o De Arrascaeta, o Léo Pereira viajaram, mas sequer
foram relacionados, né? Então pode ser que ele viaje, mas não esteja na lista de relacionados. Vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos. Esse é o panorama da partida. Já já a gente vai voltar para esse assunto Flamengo e Palmeiras, mas vamos para outro assunto agora. É a maior do mundo. O Flamengo lidera o ranking de média de público pagante, não estou falando de público presente, que aí é maior ainda, aí é covardia, de público pagante no Brasileirão 2023, com 53.267 pagantes por jogo. É muita grana jorrando no Flamengo e já já a gente vai falar isso revertido em contratações, beleza, meu parceiro? Bom, para quarta-feira, quero informar aos visitantes rubro-negros, aos aventureiros, aos guerreiros rubro-negros que vão lá no estádio do Atlético Paranaense, que é uma torcida hostil. Você, rubro-negro, que vai a Curitiba, tome cuidado, não fica dando bobeira na rua, que a galera aí odeia o Flamengo, é um negócio assim bizarro. A venda de ingressos para o jogo de volta entre Flamengo e Atlético Paranaense começa amanhã, no sábado, às 10 horas da manhã, para o jogo em Curitiba, às 9h30 da noite. Eu tenho um protesto e óculos da treta para a diretoria do Atlético Paranaense, que é o seguinte: limite. Torcida do Flamengo terá direito a apenas 1.600 lugares para o segundo jogo da Copa do Brasil, informa aí o jornalista Juliano Lourenço Oscar, ele que é torcedor do Furacão, né? E também dá notícia, é um youtuber, né, do Furacão. Isso é um completo absurdo. O Atlético não está cumprindo, dando 10% do estádio. Porque, se eu não me engano, esse estádio do Atlético aí, no mínimo, vamos botar por baixo aí, que eu acho que é mais, cabe 30 mil, 40 mil pessoas. E segundo a regra da CBF, eles precisam dar 10% da carga. 10% de 30 mil seria 3 mil pessoas. E eles não estão cumprindo com isso. A CBF tem que intervir, o Flamengo tem que reclamar, porque aqui no Maracanã eles tiveram direito à sua carga total de ingresso. Se eles não enchem, deixam de encher a área de visitante aqui no Maracanã, o problema é deles, porque o Flamengo lá, se liberasse 50-50, não ia ter lugar. Se libera os 100% do estádio para a torcida do Flamengo, não ia ter lugar para a torcida do Atlético. Então vamos parar com essa picuinha. Todo jogo, por isso o Flamengo tem que ir lá e tem que ganhar. Porque é um dos clubes, assim, com todo respeito à torcida do Atlético, do Furacão, entendeu? É um dos clubes mais, sabe, mesquinhos do Brasil, é esse Atlético Paranaense. Por isso que o Flamengo tem que ir lá e tem que amassar esse Furacão, ó, assoprar esse Furacão lá pra não sei aonde, tá? Então vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, vocês acreditam que tem jornalista por aí, né, querendo insinuar que o De Arrascaeta, que não foi pênalti no De Arrascaeta? Pois é, rapaz. E aí, o Mauro César vem brilhantemente no Twitter e fala o seguinte: quando tentam emplacar a narrativa de que não foi pênalti no De Arrascaeta, tenha uma certeza, está de volta o medo de que o time que tem mais grana se reorganize. Se isso acontecer, as chances dos demais ficarão bem menores. Exatamente isso. E aí entra esse jogo de bastidor que nós estamos assistindo a semana inteira, mais de uma semana, que está sendo realizado pela dona Leila Pereira, pelo senhor João Martins, pelo senhor Abel Ferreira, justamente para pressionar a arbitragem para o jogo contra o Flamengo. Uma velha tática adotada aí pela equipe do Palmeiras, mas o Marcos Braz está atento. E aí, na minha visão, esse tipo de pressão está acontecendo porque o Palmeiras não vence o Flamengo dentro dos seus domínios desde 2017, meus amigos. São 5 jogos que o Palmeiras não vence o Flamengo dentro do Allianz Parque. 2018 foi 1-1, 2019 3-1 Flamengo, 2020 1-1, 2021 3-1 Flamengo, 2022
1-1. Pois é, meio que reveza. 1-1, 3-1, 1-1, 3-1, 1-1, 3-1, né? Só para você pegar o retrospecto geral do estádio do Palmeiras, são 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Se eu não me engano, né? É um estádio que foi, ou 3, 4 empates. Eu sei que são 2 vitórias do Flamengo, 2 do Palmeiras. É um estádio relativamente novo, que foi inaugurado em 2014 e o Flamengo não tem mais derrotas pro Palmeiras nesse estádio. Então, por isso que eles estão fazendo essa pressão absurda para tentar vencer o Flamengo, né, na conversinha fiada. E aí, além do discurso que o Marcos Braz deu na entrevista coletiva ontem, falando brilhantemente, a repórter Monique Danello perguntou para ele sobre a arbitragem, a Raíssa Simplício apura que internamente, nos bastidores da Gávea, o Flamengo está bem incomodado com esse tipo de postura. E ela fala o seguinte: a diretoria do Flamengo ficou muito incomodada com as duras críticas do Palmeiras em relação à arbitragem. Dirigentes rubro-negros também desaprovam a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza na última quarta-feira contra o Atlético. O clube carioca entende que o Palmeiras está fazendo uma pressão desnecessária em cima da arbitragem e temo que isso possa causar problemas no futuro. Por esse motivo, Marcos Braz fez questão de falar sobre o assunto na coletiva de ontem no Ninho. Outra questão que incomodou o clube foi o protesto da torcida do Palmeiras em frente à sede da CBF. Olha aí. A diretoria rubro-negra tratou o caso como algo absurdo. Nos bastidores, o Flamengo demonstrou a sua insatisfação e cobrou a CBF que medidas sejam tomadas para que a situação não se repita. Os caras saem lá de São Paulo pra ir fazer protesto na frente da CBF. Mora no Rio, que mora, sai lá de São Paulo pra fazer protesto na frente da CBF, e foi bem que o Marco Braz falou. Imagina se a torcida do Flamengo vai lá fazer esse tipo de protesto. Para o Rio inteiro, porque não tem nem comparação o tamanho da torcida do Flamengo e o tamanho da torcida do São Paulo, do Palmeiras, até porque a torcida do Flamengo tá no Rio de Janeiro, e tá lá em São Paulo e no Brasil inteiro também, né? Mas vamos lá, galera. Só que a torcida do Palmeiras é São Paulo, tem um pouco ali em outro estado, mas é mais concentrado em São Paulo mesmo, tá? E aí, para alimentar esse tipo de narrativa, eu gosto desse cara que eu vou falar aqui agora, que é o William Tavares, grande apresentador da ESPN. Ele fala isso aqui: não dá para negar que há uma recorrência de erros de arbitragem contra o Palmeiras. Outros times também estão sendo prejudicados, sempre tem, mas está saltando os olhos o nível e a quantidade de erros contra o Palmeiras. Coitado do Palmeiras. Não estou falando que Flamengo, Galo, São Paulo, Corinthians nunca foram prejudicados. Estou falando porque a reclamação é do Palmeiras. Alguém tem que chegar lá na CBF, a Leila Pereira, tem que chegar lá e conversar. O William Tavares, eu gosto de você. O William Tavares é santista, é gente boa. Mas, cara, tem erro contra todo mundo. Tem erro contra o Flamengo, tem erro contra o Palmeiras, tem erro contra o Vasco, tem erro. Uma hora o erro te favorece, outra hora o erro te prejudica. É que a arbitragem é ruim, mas a partir do momento que o cara vai para uma coletiva, porque o sistema, né, existe uma grande conspiração contra o Palmeiras, agora atura aí que a torcida do Flamengo fez a faixa, nós somos o sistema e o sistema é soda e vai levar para o Allianz Porco. E tem que levar para provocar essa porcaiada aí. E aí, passando a régua nesse assunto dos bastidores entre Flamengo e Palmeiras, tá? A gente vai falar um pouco disso mais à frente, né? Quando a gente fizer o pré-jogo amanhã, mas passando um pouco a régua nisso, vamos falar sobre a grana, sobre o dinheiro do Flamengo para realizar contratações exigentes. Aqui a matéria do Rodrigo Capello foi publicada por volta das 2 horas da tarde e, ao que tudo indica, nós estamos prestes a ver uma janela, se não for maior, igual à janela de 2019 do Flamengo. O Rodrigo Capello publica aqui que com mais de 1 bilhão em receita e a dívida sob controle, dinheiro não é problema na Gávea. O clube acumula quase 240 milhões em caixa e mantém posição confortável para lidar
com obrigações financeiras. E aí, eu desço mais um pouco aqui na matéria do Rodrigo Capello, que é um baita de um jornalista, né? E ele fala aqui, ó, o primeiro número a chamar atenção é o sempre da Receita. Mais de 1 bilhão em faturamento. Nenhum outro clube brasileiro chegou lá. E o Flamengo passou dessa marca já pela segunda temporada consecutiva. Fora que o superávit acima dos 100 milhões de reais já virou rotina no Flamengo. E ele coloca aqui também sobre a questão das contratações, que é o que interessa. Ah, tá, tem muito dinheiro, tá ganhando grana, coisa e tal, mas e jogador, Pedrão? Tá aqui. Presta atenção agora. Se os números forem compreendidos em ciclos, a impressão é de que a diretoria rubro-negra iniciou um forte ciclo de investimentos em 2019, veio baixando seus compromissos ano a ano, quitando as dívidas que tinha, desde o começo da pandemia. Em 2023, sem tantas obrigações acumuladas, pode-se iniciar um novo ciclo de investimentos pesados, sobretudo em contratações de atletas, ou seja, em 2019 foi o grande boom das contratações do Flamengo. Veio Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio. No meio do ano veio Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, Pablo Mari. Caramba, o Flamengo contrata todo mundo. Depois isso contratou umas peças ali, uma aqui, uma ali. Mas isso veio se mitigando, veio diminuindo. E o Flamengo foi quitando essas dívidas, pagando ali. Aí veio a pandemia, que foi terrível. O Flamengo teve que vender o Gerson, por exemplo. E parece que agora o Flamengo volta para fazer um novo aporte em contratações de atletas à la pique 2019, segundo a matéria, pelo menos pelo que eu entendi, do Rodrigo Capello. Tem várias outras discussões na matéria do Rodrigo Capello que você pode acompanhar lá no ge.globo na íntegra e aí você fica sabendo mais por lá, tá? Aí Você vê aí, por exemplo, né, o Alan Garcia botou aqui, o time B do Flamengo tem Bruno Henrique, B, entre aspas, porque não tem time B no Flamengo, tem Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha, Alan, Vitor Hugo Vidal, Luiz Araújo ou Matheus França, Felipe Luiz, Davi Luiz, Pablo Rodrigo Caio, Varela ou Mateuzinho, Rossi ou Santos. E o time A do Flamengo tem Matheus Cunha, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, De Arrascaeta, Gerson, Gabigol e Everton Ribeiro. E o clube ainda pensa em intensificar esses reforços. Realmente é uma coisa assustadora que a gente está vendo aí por vir em contratações no Flamengo, beleza? Vamos falar sobre a questão do estádio, nação. Tá aqui, informação do Rodrigo Matos, do UOL. Com a troca do governo de Bolsonaro para Lula, houve uma mudança de pessoas no comando da Caixa Econômica que negocia a venda do terreno do gasômetro no centro do Rio. Isso atrasou um pouco as conversas porque houve troca de interlocutores. O clube seguirá trâmites institucionais e quer comprar o terreno pagando. E não quer que seja uma concessão do governo federal. O Flamengo quer pagar e tá certo. Tem que pagar pelo terreno, tem que ganhar terreno nenhum de governo, que seja governo de direita, governo de esquerda, qualquer governo, o Flamengo não tem que ganhar nada, o Flamengo tem dinheiro e tem que ir lá e tem que comprar o terreno. Porque o Flamengo tem dinheiro para isso e honra com o subtítulo. Não, depois o pessoal, lá o Flamengo ganhou o terreno do governo, não precisa disso, tá? Não precisa. A prefeitura aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, cedeu 2 terrenos para Vasco e Fluminense para a construção de centro de treinamento. Tá bom, né? Não vou falar nada, mas eu sou muito a favor disso. Mas vamos lá. Galera, Flamengo foi ao Bayern de Munique e a Adidas para entender como o clube tem sócios minoritários para sua empresa para construir o seu estádio. Landim procura um modelo de SAF para a construção no futuro de um estádio sem gastos. O modelo do clube alemão é uma das possibilidades, é o que eu venho falando, galera. Landim está em viagem, Landim não está no Brasil. O presidente em exercício é o Rodrigo Duns, que é da pasta jurídica do clube, é o vice-presidente geral e jurídico do clube, e ele tá nessa ânsia aí da construção do estádio. E tem que ter paciência, tá? E nem vou me aprofundar muito aqui, porque eu não tenho muitas informações, tá? A informação aqui que eu dei agora é do All Sport, tá?
Acho que é do Rodrigo Matos, até a mesma que eu tava falando antes, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.